Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei 490, que legitima o chamado marco temporal. A tese exclui a possibilidade de demarcação de terras indígenas daqueles que estavam nelas em 1988. Na prática, abre espaço para avanços do agronegócio e da devastação sobre territórios originários. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Juliana Cardoso, que é deputada federal pelo PT de São Paulo. Deputada Juliana Cardoso, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade para a gente poder falar um pouco sobre a relação do PL e do marco temporal. Exatamente, deputada. E eu gostaria de ouvi-la já aqui com os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que de fato vai impactar na vida dos povos originários caso essa proposta seja ratificada pelo Senado. Bom, esse projeto ele já está há um tempo. Os povos indígenas se organizaram e foram conseguindo segurar esse projeto até o momento. E ele inviabiliza, por exemplo, as demarcações de terras, que já estão tendo um debate muito grande já, não é de hoje, junto ao STF. Ele mexe em tudo aquilo que é do Estatuto do Índio, né? Que fala sobre demarcação de terra, que organiza principalmente para que tenha a proteção ambiental. E ele é um projeto que ele acaba, né, com tudo aquilo que são direitos adquiridos em cláusula pétrea na Constituição, portanto é um projeto inconstitucional, mas a gente está vivendo num tempo que, infelizmente, o agronegócio, o dinheiro, o lucro, quer passar por cima da vida dos povos indígenas, mas que não só vai ser atacado os povos indígenas, mas principalmente a sociedade por conta da relação ambiental. E, deputada, gostaria de ouvi-la agora sobre como foi esse pedido de urgência para votar essa pauta na Câmara dos Deputados, já que, inclusive, a Rosa Weber, que é a presidenta atual do STF, tinha na semana passada anunciado durante um evento que o marco temporal seria tratado nessa próxima semana, no dia 7, lá pelo STF, né? Como é que foi esse pedido de urgência aí? Como é que foi essa articulação? Quem pediu? E o que estava em jogo nesse pedido de urgência? A bancada do agronegócio já quis adiantar esse debate antes para dizer que é a Câmara Federal que legisla, não que o STF tem alguma atuação para legislação em cima do Congresso Federal, no caso desse questão do marco temporal. Só que é equivocado, né? Porque o agro, né, principalmente os deputados que estão muito vinculados, né, que foram financiados por essas intervenções contra os povos indígenas, estão querendo acelerar, colocar para votação e sair da Câmara Federal e ir para o Senado, inclusive sair do Senado para poder ir para a sanção do presidente antes de ser debatido no STF. Na minha opinião, é um equívoco, né? É fora da realidade do que nós estamos vivendo hoje. Porque o marco temporal, ele, por exemplo, liberdade para os assassinos, né, que são vinculados dos povos indígenas, por exemplo, Yanomamis, né, que você viu, quando você entra numa terra, quando você agride o meio ambiente, o que volta? O mercúrio, a fome e a morte dos povos originários. Nesse momento, mas ele, para frente, se não cuidar, vai acabar na vida do dia a dia da sociedade brasileira, não só brasileira, né, nacional e internacional. E por esse motivo que eu fiz essa intervenção, dizendo que estavam nas mãos querendo assassinar os povos indígenas, né, eles abriram uma comissão, um processo na comissão de ética para poder, ou uma possível cassação ou punição do mandato por conta disso, por falta de decoro. E eu fico pensando, né, eles fazem tanta falta de decoro de pôr para votar um projeto inadmissível como esse e a gente não consegue caçá-los. E, deputada Juliana Cardoso, a gente viu e presenciou que foi a tragédia, o desastre na terra Yanomami com um garimpo ilegal. A aprovação desse PL na Câmara dos Deputados, nesse regime de urgência, pode liberar, inclusive, garimpo em terras indígenas.
Mas o que eu queria chamar a atenção aqui com nossos telespectadores e repercutir com a senhora é que enquanto ecoavam as vozes dos povos originários lá na Câmara, no dia da votação, os ruralistas, parte da extrema-direita, outra do central, vaiavam literalmente quem defendia o direito dos povos da floresta. Como é que foi tudo isso nesse dia dessa votação, deputada? É muito tenso, né? O plenário, por si só, ele já é um lugar violento, é um lugar muito tenso, um lugar onde está todos os interesses da classe, das nossas classes sociais. O problema é que a boa parte deles são de uma classe social alta, extremamente alta, e que só usa o instrumento do parlamento para poder retirar direitos da classe trabalhadora e do povo, os indígenas, os negros, da nossa sociedade. Então, quando você tem algum tipo de projeto que é contra os interesses humanos maiores e só beneficia esse tipo de atuação desses parlamentares, eles festejam, ou a gente, de uma certa forma, também tenta dialogar com eles para dizer que não está correto esse projeto, por exemplo, do marco temporal ter passado. Você viu que semana passada também eles emplacaram um projeto de lei falando sobre o saneamento, que também bate diretamente da questão do meio ambiente. É péssimo, né? E estão em maioria, né? E está tramitando na Câmara Federal, indo para o Senado. Agora, a notícia é que o senador Pacheco, que é presidente do Senado, já abriu um diálogo. A gente tem acompanhado que uma boa parte dos senadores também não são favoráveis a esse absurdo, então nós vamos ter que acompanhar para e passo, né, essa intervenção. E eu estou pedindo uma agenda com o presidente do Senado, junto com os representantes indígenas, para que a gente possa conversar com ele e saber como que ele vai trabalhar essa tramitação. O que a gente quer é que de verdade arquive. Na verdade, deputado, Rodrigo Pacheco já se pronunciou dizendo que não vai votar em urgência o marco temporal no Senado, a pedido, inclusive, da ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, e ele diz que vai passar pelas comissões, fazer todo o trâmite legal nesse processo no Senado. Então, a expectativa é exatamente essa, que de fato não corra lá, então a votação no STF aconteça antes da votação do Senado? É o que nós gostaríamos, né? Estamos muito nessa expectativa de que se adiantasse esse debate no STF antes desse projeto de lei sair do Senado. Agora, para finalizar, deputada, para a gente tentar esclarecer, como é que fica essa questão? A Câmara vota esse projeto do marco temporal, o STF já estava julgando uma ação envolvendo a questão do marco temporal. Não tem conflitos de interesse aí entre poderes? Tem conflito, exatamente dessa forma que o Congresso Federal achou que seria avançando e acelerando esse projeto que conseguiriam ter um ponto importante antes do STF fazer o julgamento. Agora, óbvio que nesse ponto, por isso que eu sempre digo que nós temos 3 pontos pilares, né, importantes: o judiciário, o executivo e o legislativo. Quando algum deles erra, o outro também tem que dizer um pouco quais são os caminhos, principalmente legais, né? Não dá para a gente fazer um projeto de lei que ele é inconstitucional, né? E o STF está nesse ponto garantindo o direito dos povos originários. De fato, deputada, é muitíssimo importante que cada um e cada uma de nós acompanhe todo esse processo, não só no STF, mas agora no Senado também. E a gente agradece muitíssimo a Juliana Cardoso, que é deputada federal pelo PT de São Paulo, que falou conosco aqui sobre a votação do marco temporal aí no Congresso e também no STF. Deputada, só agradecendo mais uma vez, forte abraço para a senhora. Eu que agradeço, e é importante dizer que todos nós temos que estar muito atuantes contra esse projeto do marco legal. PL 490 não, e demarcação de terras dos povos indígenas já. Obrigada pela oportunidade.
Abraço. Abraço.